Ó, Eliane, tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Que bom. A gente se atrapalha um pouco, né, com essa tecnologia nova aí, não sabe às vezes onde aperta o botão. Agora eu achei. Tamo Mas, junto. mas como diz o meu esposo Rodrigo, a gente tem que ficar tranquilo. A gente não pode ficar nervoso, senão o nervosismo nos atrapalha. É verdade. Então, nós estamos começando, para você que nos acompanha, nós estamos começando um bate-papo ao vivo sobre provisão. E o nosso convidado de hoje é o Johnny Girelli. Ele é musicista e líder da juventude. Antes de começar essa live, eu gostaria de estar lendo com vocês um versículo base sobre provisão, que está em Deuteronômio 28:2. Diz assim: Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E do versículo 3 em diante, até o versículo 12, você pode estar acompanhando em casa todas essas bênçãos que virão sobre ti e te alcançarão quando você ouvir e praticar o que Deus diz a respeito da sua vida. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão ao vivo te conhecer. Bom, meu nome é Johnny de Paula Girelli, sou natural de Cachoeiro, sou advogado, mas estou aqui em Alegre, vivendo uma vida totalmente diferente. E antes de tudo, né, sou membro da Igreja Metodista, fui membro da Igreja Metodista Central de Cachoeiro por muitos anos, até que me casei com a minha esposa maravilhosa Bruna, e nós viemos morar aqui em Alegre. E hoje nós servimos ao Senhor aqui na Igreja Metodista de Alegre, como conselheiros de juvenis e também ao Ministério de Louvor e tudo mais que é necessário, a gente está assessorando aqui, a gente participa na obra do Senhor. Então, a nossa live, eu divido ela em três partes. A primeira parte, você vai dizer para as pessoas que coisas o Espírito Santo te convence a deixar para trás. Porque eu entendi que eu não consigo deixar nada para trás de mim mesmo. Isso é uma ação do Espírito Santo na minha vida. A segunda parte da nossa live é o que o Espírito Santo te convenceu a se treinar, a fazer. Porque você deixa algo para trás e você tem que colocar algo no lugar. Senão você volta a fazer a mesma coisa que você fazia antes. E se o Espírito Santo te convence a deixar para trás, é porque não é uma coisa muito boa. Não é verdade? E a terceira parte é você vai dizer como você tem se preparado para uma grande colheita. Por quê? Quando o Espírito Santo te convence a deixar algo para trás, você se convence a fazer, se treina a fazer o que Deus diz, com certeza você terá uma grande colheita na sua vida. Porque você vai, quando você deixa algo para trás, você está renunciando a alguma coisa. E eu creio que para você estar vivendo como você tem vivido hoje, você tem renunciado coisas, tem deixado coisas para trás, não é verdade? Muitas. Então, É aí uma vida de renúncias. eu queria que você dissesse, né, essa primeira parte, o que você deixou para trás. Eliane, parece até uma pergunta fácil, né? Mas não é algo fácil. Para quem me conhece, quem não me conhece, a minha família, né? Sempre foi uma família que sempre enfrentou muitas dificuldades e muitas barreiras em Cachoeira. A gente
Minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito. Minha mãe, né, é uma pessoa que eu não conheço ninguém que trabalha mais do que minha mãe, no comércio dela. Durante muitos anos a gente esteve ali por perto, auxiliando, né, vivendo disso. E só que nessa caminhada, né, de dificuldades, eu aprendi algumas coisas no modo errado, né? E algo que, ouvindo, né, a respeito do tema, a respeito daquilo que a gente já viveu e sobre as provocações que estão sendo feitas aqui, algo que eu comemoro ter deixado para trás é um espírito, né, de reclamação, sabe? De murmuração que sempre vinha antes de todas as proposições que a gente se colocava a fazer. Eu digo isso porque a maioria das tentativas que nós tivemos, né, de avançar em alguns aspectos da vida, elas não vieram em fruto, talvez, de um sonho de Deus, não vieram como fruto, né, de algo positivo, mas como uma inquietação, uma reclamação e algo que nos deixava incomodado acerca da realidade que a gente vivia. E eu me pus nessa situação. Então, penso que a reclamação, a murmuração, a inquietação acerca daquilo que a gente vivia, ela não foi benéfica, né, com relação aos passos que nós tomamos, né, na vida, alguns bem equivocados. E então a gente ainda colhe algumas consequências acerca de muitas coisas que aconteceram, mas eu creio que nesse aspecto, para a minha vida, ter deixado para trás esse espírito, né, essa prática, esse hábito de estar sempre reclamando, inquieto, incomodado com a realidade que a gente vivia, tem sido algo bom para mim. E qual foi o mais difícil você deixar para trás? O que foi mais difícil para você? Olha, dentro desse contexto que a gente está conversando, obviamente, para mim, o mais difícil é abandonar, talvez, o orgulho, algumas aparências que a gente tentou manter em alguns aspectos da vida, né? E isso é algo que custa muito caro, né? Ainda mais hoje que a gente vive numa sociedade que exige, que demanda da gente uma postura, uma posição, uma imagem, coisas dessa natureza. E eu me vi, né, obrigado pelas circunstâncias, mas também movido pela ação de Deus na minha vida, a abandonar o orgulho que me prendia, né, a certas questões da vida. Né? Como eu falei, eu sou advogado formado, né, tive meu escritório em Cachoeiro, algumas coisas não aconteceram como eu desejava e a vida simplesmente mudou. Né? E quando a vida muda, a gente precisa se posicionar. E eu tenho aprendido a me posicionar acerca desses princípios que a gente tem comentado aqui, né? Claro, com a ação e com a ajuda de Deus, né? Porque não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. E você, como você mesmo disse, você deixou a murmuração para trás. E o que você se treinou a fazer para deixar a Olha, murmuração para trás? no primeiro momento, a gente se treina a observar. E eu comecei a treinar o meu coração a contemplar aquilo que Deus faz na minha vida. A despeito de todas as dificuldades que a gente viveu e vive até hoje, eu contemplei, né, de uma forma mais íntima, a bênção do Senhor na minha vida. E percebi que em meio a todas as dificuldades, em todo o caos, nunca me faltou, né, o teto, nunca me faltou o alimento, nunca me faltou o vestir. Sabe, aquelas coisas que o Senhor, né, garantiu que eu teria e que eu não deveria me preocupar ou reclamar por não ter ao meu gosto, nunca me faltou. Então, esse tempo da vida tem me ensinado muito a contemplar o que Deus faz por mim, por si só.
E isso tem me ajudado muito a conter, às vezes, os impulsos de reclamação, os impulsos de descontentamento acerca da realidade que a gente vive. Isso não é negar a realidade, não é. Mas é nós não, eu olhar a situação com um olhar diferente, mais sábio, mais sóbrio, né, sabendo que o tempo do Senhor é diferente do meu, né, o modo do Senhor é diferente do meu, e contemplar essas bênçãos do Senhor me ajudaram a confiar mais no Senhor. E aí muita coisa tem acontecido a respeito da provisão de Deus na minha vida. Olha que bênção! E, Johnny, você falou também sobre orgulho, né? Você pode dar algum exemplo disso? Como você está se treinando em relação ao orgulho? O que você está vivendo? Para ir se Então, treinando, deixar ele para trás? sim, a própria situação, a circunstância de vida hoje aqui em Alegre, que é bem diferente da que eu vivi em Cachoeiro, já é algo empírico, algo prático nesse sentido. Mas eu me lembro das vezes que as maiores vítimas, né, das minhas reclamações foram meus pais. Eles sofreram muito na minha mão, na minha época de transição, né, de adolescência para juventude, é uma revolta que não tinha tamanho. E eles eram os meus alvos, né? Afinal de contas, e muitas vezes eu os culpei, né, por a gente não ter o que eu achava que era para a gente ter. E não é bem assim, né? Como eu disse, eles sempre trabalharam muito, mas circunstâncias impediram, enfim. Então, muitas vezes eu fui questionado, meu pai ele sempre dizia uma frase, Johnny, você não é filho de rico, né? Algo bem íntimo, né, das nossas conversas, assim, hoje eu falo sobre isso com bastante tranquilidade, bastante naturalidade, que é algo que está sarado no meu coração. E, e realmente, a questão assim, a gente muda alguns parâmetros, né? Eu realmente não sou filho de rico, né, para almejar, ostentar, porque isso, na verdade, a partir do momento que eu passei a olhar mais para o Senhor e olhar para o quanto Ele me abençoava, eu tive que mudar esse paradigma, né? Porque o que um filho de rico espera? Bens, status. Agora, eu descobri que eu sou filho do Senhor, né? E o Senhor cuida de mim, e o Senhor está comigo o tempo todo, o Senhor me ama. Então, é uma sensação de satisfação que eu tenho aprendido. Não é todos os momentos, obviamente, a gente não pode ser hipócrita, né? Mas eu tenho aprendido a provar mais essa sensação de suficiência, de satisfação no Senhor. E isso tem quebrado o meu orgulho em muitas formas, até na minha forma de andar, a forma de falar, e a forma de eu desenvolver os meus relacionamentos, né? E isso tem sido assim algo realmente um divisor de águas na minha vida e na vida da minha família, porque agora, né, o casamento também, né, me ajudou muito a respeito disso. É muito importante eu dizer que só um minutinho, o telefone parece estar tocando aqui. Já vou recusar aqui, perdão. Mas o meu casamento também foi algo do Senhor para minha vida nesse sentido, porque eu me vi inconformado com a ideia de ser um jovem revoltado como chefe da casa. E eu não posso, não podia e não posso, né? Assim, considerar as coisas dessa forma na maneira de tratar a minha esposa, de maneira de chefiar a minha casa e a minha família, que está crescendo, né? Então, a gente tem aprendido muitas coisas nesse sentido, Eliane. Ai, olha, eu fico feliz porque, né, você está mudando e Deus está te mudando mais. Com relação a. Eu vivi a mesma coisa com a minha mãe, com meus pensamentos. Eu pensava que eu merecia mais. De tudo que eu tinha, eu sempre pensava que eu merecia mais. Eu merecia o melhor. Só que isso é verdade.
a gente merece mais e a gente merece o melhor. Só que a gente tem que aprender que o mais é em Deus e o melhor é em Deus. Não é o mais das outras coisas e nem é o melhor das outras coisas. É o em Deus. Por quê? Porque como somos filhos de Deus, nós temos uma herança grande, que Deus tem uma herança para nós. E Deus o nosso Pai, ele é muito rico, ele é dono de muitas coisas. Só que ele tem um princípio. O princípio da fidelidade. Que ele diz assim, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E aí, voltando para a minha área de provisão, o Espírito Santo ele me convenceu a trabalhar em mim o seguinte treinamento. Se eu me treino a ser fiel no pouco, estarei treinada a ser fiel no muito. Amém. Por quê? Porque Deus ele nos coloca como administradores dos bens dele. Aqui, nesta terra, você administra os bens de Deus. Então, se você administra o pouco que ele te dá com fidelidade, ele vai olhar para você, nossa, o Johnny, ele merece administrar mais. Por quê? Porque por muito tempo ele foi fiel no pouco. Então, ele também será fiel no muito. Então, o Senhor ele me trabalha assim, com essa mentalidade. O treinamento do pouco, se eu sou fiel no treinamento do pouco, eu também serei fiel no treinamento do muito. E o Espírito Santo ele trabalha nessa minha mentalidade. A respeito da fidelidade, a respeito de administrar bem aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, né? Seja o meu tempo, seja a casa onde moro, seja os bens que eu tenho, seja as ferramentas que o Senhor me dá para divulgar o meu trabalho, a minha mensagem. Então, eu tenho que ser fiel a todas essas, talvez, pequenas coisas, mas que para muitas pessoas que não têm, são grandes coisas. Então, eu quero dizer para você que quando você se incomoda a querer mais, a querer viver com mais, não é só a sua alma, é o Espírito de Deus que fala assim, você tem que se incomodar mesmo, porque eu vou te colocar no muito. Por quê? Porque é isso que a Deuteronômio 28:2. Ele diz que as bênçãos vão nos alcançar. A gente não precisa ir atrás de bênção nenhuma, não. Igual muitas pessoas dizem, elas vão nos alcançar, elas vão vir atrás de nós. Então, quando você se sentir, eu quero mais, queira mais do Senhor e mais daquilo que o Senhor ele tem para você. Porque eu creio que você obedecendo, você seguindo o que Deus diz, o Senhor te colocará como administrador de muitas coisas. Amém, eu creio nisso. Eu creio nisso. E a questão da fidelidade tem sido algo também que tem sido importante a gente aprender, né? E por muito tempo a revolta, né, com as coisas que não me aconteceram, né, me impediram, né, de ser fiel no Senhor. Eu não digo necessariamente com a questão do dízimo, né, que é algo também que a gente está ajustando na nossa vida, mas também o sentido do serviço, né? Porque hoje eu sirvo ao Senhor e eu me contento com as coisas que Ele me dá e que Ele me permite ter e viver aqui, né, nessa situação de vida, mas numa sensação de gratidão, não de um simples conformismo. É diferente. É diferente de quando a gente vê as coisas dessa forma. Para mim está sendo diferente. Né? É como se alguém falasse, Deus, já que é isso, então vamos lá, né? Fazer o quê, né? Não, é diferente. Deus, obrigado, porque o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que é pouco. Eu sei que muitas vezes o meu coração ansiou coisas diferentes, coisas maiores, mas se é nisso que o Senhor está me provando agora, nós vamos encarar o desafio, vamos tocar esse barco. E assim a gente está vivendo. Uma coisa que o Rodrigo sempre diz para mim é que, Eliane, o que você acha que é pouco, para aquele que não tem, acha que é muito. Então, o Rodrigo ele sempre me ajuda a reconhecer
que muitas vezes eu, Eliene, eu sou ingrata. Eu deveria ser muito mais grata a Deus. Porque às vezes eu falo assim, poxa, mas é só isso? Mas aí o Rodrigo me diz assim, mas tem gente que nem tem. E aí? Tem gente que acha que você tem muito. Então, isso me leva muito a ter gratidão pelo que eu tenho, pelo que o Senhor coloca nas minhas mãos, pelas pessoas. E uma outra Isso é coisa, verdade. que eu queria te perguntar é qual foi o treinamento mais difícil? Ou você ainda está vivendo esse treinamento ainda? Tô, tô vivendo esse treinamento, porque, como eu disse para você, não são todos os dias que eu acordo com essa convicção, com essa certeza, com essa calma, com essa tranquilidade. Eu sinto ainda o meu corpo, né, respondendo por mim em alguns momentos. Então, assim, muitas vezes eu sinto ainda algumas dores de cabeça que a gente sabe que é pressão. Às vezes minha pálpebra começa a pular, uma coisa assim, assim, do nada me dá essas reações assim. Muitas vezes o sono dá uma desregulada. Então, assim, eu acho que a parte do difícil desse treinamento agora tem sido assim, ajustar a questão do que está na mente para a questão do que está no corpo, né? Até que isso vira uma coisa assim, mais fluida, mais natural. Por isso que tem uma passagem em Filipenses 2,13 que fala que é Deus que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então, assim, existe o tempo do querer e tem o tempo do efetuar, de se tornar realidade. Então, assim, eu não posso dizer que eu sou assim pleno, né, nisso que eu estou dizendo, mas eu já avancei bastante, né, considerando quem eu fui, a forma que eu pensava, a forma que eu agia. Então hoje eu vejo que o Senhor tem trabalhado no meu coração e é um tempo para isso. Eu não sei bem se é o termo do deserto, né? Muitas pessoas dizem deserto, né? Eu não tenho certeza, ele é de coração, que eu estou vivendo um deserto. Como eu falei para você, porque aquilo que é o mais necessário, eu tenho. Né? Isso no campo material. Agora, no campo pessoal, espiritual, familiar, eu tenho mais ainda. Então, eu fico com medo de dizer que eu estou vivendo um deserto, sendo que eu tenho minha esposa, me casei. Né? Era o sonho, o desejo do meu coração, por trás de tudo isso, né, que a gente coloca na frente. Então, eu me casei muito bem. Minha esposa é uma pessoa maravilhosa, temente a Deus, será fiel, né, me ama. Então, assim, a gente está vivendo uma vida maravilhosa aqui entre nós, sabe? A gente já teve a oportunidade de fazer o curso Casados para Sempre na igreja, a gente serve na igreja e está junto ali com os juvenis. Isso tem nos feito crescer muito, né, enquanto casal, né? E eu tenho reestruturado, ressignificado a minha vida com os meus familiares. Eu não tive uma adolescência boa com os meus pais. Eu lamento muito por isso, mas a gente deixa o que ficou para trás. Então hoje eu tenho uma relação muito boa com meu pai, né? Amo ele, beijo ele, brinco com ele, do jeitão dele. Quem conhece meu pai sabe, é bem peculiar. E também minha mãe, que passou pelos seus vales aí, mas a gente está junto, sempre declarando amor, sempre se ajudando, né? Mesmo com algumas diferenças, mas assim, estou com eles e não abro, entendeu? De jeito nenhum. São coisas que eu conquistei depois que eu me deparei com essa nova fase de vida. Então, assim, se eu não conseguir equalizar essas questões que são muito mais importantes, como o cuidado do Senhor nas minhas necessidades, a reestruturação da minha relação com a minha família, né? E o meu casamento, se eu não souber ver isso, eu tô maluco, sou louco. De não dizer que Deus não tem me abençoado e que eu não tenho vivido a provisão dele. Sendo que a gente vive numa sociedade, num mundo, num contexto, e eu não preciso ir muito longe, não, é muito perto, para a gente ver que tem muita família destruída, que tem muita gente que está depressivo, que está mal, entende? Então, assim, não é a minha realidade isso hoje, graças a Deus. Então, assim, olhar as coisas dessa forma, né, é algo assim que me alimenta. Você estava falando sobre o deserto.
Eu estou terminando meu primeiro livro esse ano, né? E esse primeiro livro, ele fala sobre a minha parte, minha passagem pelo deserto. Por quê? Porque no segundo livro eu vou escrever sobre realmente o que é o deserto. Eu defendo que o deserto é um lugar de muita fartura. Muita. Tinha muita codorniz, tinha maná todo dia, tinha água à vontade. As sandálias não se gastavam e nem as roupas. Então, o deserto, ele não é lugar de escassez. Deserto é lugar de fartura. Eita, Deserto glória. é lugar de oportunidade. Eu defendo isso no meu livro, no meu segundo livro. Por quê? Porque o Senhor a mentalidade de escravo. Por quê? Porque você sai da Babilônia e você serve ao faraó. E o faraó, ele fala muitas coisas. Então, você sai do deserto, sai e vai para o deserto, e você está com a mentalidade toda destruída. E aí você começa a murmurar, porque você acha que você vai viver no deserto da mesma maneira que você vivia na Babilônia. E Deus fala assim, não, não é assim que você vai viver. Eu vou te mostrar uma outra forma de viver. E ele começa a renovar a sua mentalidade e você começa a ver que, peraí, eu no deserto aqui estou melhor que na Babilônia. Eu quero ficar aqui. Só que Israel demorou 40 anos para perceber isso. Graças a Deus, eu já, antes dos meus 10 anos, já percebi isso já. Então, o deserto, ele é um lugar de muita fartura, de muita abundância de recursos. Só que a gente tem que ver com os olhos de Deus e não com os nossos olhos. Então, no meu segundo livro, eu defendo isso. E eu defendo o seguinte, que você não vai no deserto porque você quer. Você vai para o deserto porque você é conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te conduz para o deserto quando você diz, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Quando você diz no seu coração, Deus, eu quero fazer a tua vontade, você é conduzido para um deserto, para que a sua mente seja renovada e você deixe para trás a escravidão. E você se treine a fazer o que Deus te diz para fazer. E vai chegar um tempo no deserto que você vai ficar tão feliz, que você vai se alegrar, vai se elogiar, vai agradecer tanto, mas tanto, tanto. Você vai ver o seu deserto florescer. Porque a palavra diz que o deserto florescerá. Então, esse é a minha defesa no meu segundo livro. Que é o que o Senhor fala. Então, quando as pessoas vêm dizendo para mim, eu estou passando pelo deserto, porque eu estou sem dinheiro, porque a minha vida está ruim. Para mim, essa pessoa ela pode estar na caverna, pode estar no vale, pode estar em qualquer lugar, menos no deserto. Porque a palavra é muito clara a respeito do deserto. O Senhor guiou Israel no deserto. Então, para as pessoas que têm um relacionamento íntimo com Deus, falar que deserto é um lugar de escassez, é porque a mentalidade está de escravo. E o deserto é um lugar de renovação de mente. É o lugar que Deus renova a sua mente. Então, se você alguma vez você disse para Deus, Deus, eu quero fazer a tua vontade, você já está no deserto. Agora você tem que perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que eu devo me treinar a fazer no deserto para ver esse deserto abundante na minha vida? É isso que você tem que perguntar para o Espírito Santo. Porque aí, quando o seu deserto florescer, você vai falar assim, eu não quero mais sair do deserto. Aí Deus vai falar assim, então está na hora de você sair. Está na hora de você ir para sua Canaã, porque você já sabe viver em Canaã. Então, essa é a minha defesa do meu segundo livro. Muito interessante, Helene.
E Isso quando eu falei a questão do medo de afirmar o deserto, é com base da visão comum, né, que a gente tem de quando ouve a respeito de deserto, mas conforme a conceituação que você trouxe agora, né, aí eu tô até feliz, né, de poder dizer que nós estamos no deserto aí, e aproveitando aí das você coisas tem que que o Senhor ficar tem feliz mandado. porque o deserto é um treinamento. Você vai ver É, que Deus está desconstruindo algo na sua vida, igual você falou que deixou o orgulho para trás, e Ele está te treinando a ser uma pessoa mais humilde, mais mansa, mais aberta, mais receptiva para as mudanças que Ele quer te exatamente. proporcionar. Então, eu já estou vendo a sua mudança no deserto. Isso é tão bonito. É tão bonito você E falar que eu benção, fico é assim, benção. emotiva. É benção, Eliane. Mas quando você falou que Deus conduz, é realmente algo que testifica, porque o lugar geográfico onde a gente está hoje, a questão de estar aqui em Alegre, é uma condução do Senhor, porque em momento algum, em hipótese nenhuma, eu considerei morar e viver em outra cidade quanto mais Alegre, que eu não tenho base, não tem nada aqui. Mas Deus permitiu, né, que eu me casasse com a Bruna, que fazia faculdade aqui, que faz faculdade aqui, que tem, né, raízes aqui também na Cidade Alegre, me permitiu, né, ser membro da Igreja Metodista e me conduziu até o lugar da Igreja Metodista, onde a gente achou mais família aqui também, não de sangue, né, mas assim, pessoas que Deus levantou assim de uma forma que eu não tenho explicação, sabe? E se Deus mandou maná, codornize, para as pessoas no deserto, aqui meu maná tem nome, minhas codornizes têm nome, né? Eu tô com um pelinho aqui tem nome, então assim, e eu posso testificar muitas coisas que tem acontecido aqui na minha vida com a Bruna aqui em Alegre, como eu falei, a nossa família está crescendo e era algo que eu estava assim com muito medo mesmo, né? Como ia ser, né? E não é isso que me tira o sono, sabe? E você também comentou acerca da questão da gente perguntar para o Senhor qual é a vontade dele. E aí eu percebi também, aqui em Alegre, que é muito mais simples do que eu imaginava. Porque quando Jesus fala ali no sermão, assim, buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, né? Essas coisas vos serão acrescentadas. Como que isso vai dar errado? Não tem como dar errado. O que pode acontecer é acontecer de uma forma diferente da qual eu pensava. Mas assim, realmente é uma equação que fecha e que bate. Então, assim, aqui no Alegre também eu tenho vivido assim, não é um start, né? Mas eu tenho vivido uma concretização também da questão ministerial da minha vida, que já estava sendo trabalhada um pouco antes de eu conhecer a Bruna, e lá para 2015, 2016, sabe? Eu acordei para o meu chamado, né? Tive várias, não foi uma nem duas, né? Afirmações nesse sentido de pessoas que me conheciam, que não me conhecia e Deus falando diretamente comigo. E eu tenho assim podido me direcionar também, né, acerca dessa questão do meu chamado, do meu ministério que Deus também está preparando. Eu não posso também negar que existe esse propósito em andamento, né? E aqui também eu tive a oportunidade de concluir a formação de evangelista, ainda não fui nomeado, né? Mas assim, é consagrado evangelista, mas já tem a formação e é algo que me alegrou muito, né? E ter podido participar aqui nas programações da igreja, né? Trabalhando diretamente com os juvenis, exercendo, ainda que uma pequena fração, né? Um pouco desse ministério também tem mudado muito, sabe, a minha forma de ver as coisas, porque ao mesmo tempo que a gente se vê, essa conversa, né, ela tem um cunho muito pessoal, né?
Mas quando você trabalha para Deus e trabalha na obra do Senhor, o pessoal ele quase se anula. Porque qual é a razão da minha vida a não ser viver para o Senhor e para a obra dele, que não é só em mim? Então, assim, eu vejo a obra do Senhor acontecendo e eu precisando participar dela de alguma forma para ter sentido na vida. E não, aí realmente a questão de ter, embora seja algo que ainda, né, mexe com a gente, mas o viver essas questões na minha vida, na minha caminhada aqui, tem sido assim, algo que tem me animado acerca do futuro. Tem me animado, tem ressignificado o sentido da minha vida. Eu sei o que está por vir, eu sei o que vai acontecer, né? Então isso me deixa muito mais tranquilo acerca de tudo isso que está passando aqui. E saber que Deus já está preparando esse caminho para mim, que os propósitos dele vão continuar, não é nem se cumprir, vão continuar se cumprindo na minha vida, na vida da minha família. Vamos para a terceira parte. Como você identifica uma terra fértil? Tem que pensar. Mas assim, a questão da terra fértil, eu penso que ela tem que ser parte de uma visão, de um propósito que Deus já plantou no meu coração, né, acerca disso. Porque muitas vezes nesse tempo de incerteza, tempo de dificuldade, a gente fica querendo dar muito jeito em um monte de coisa. E aí você vê pessoas, tipo assim, abrindo negócio, pessoas aceitando assim oportunidades às vezes que não são, né, da vontade do Senhor, indo por caminhos assim que, que, que geram mal, que geram desgraça na vida, sabe? Padecendo de vício, padecendo de depressão e de outras coisas. Não que isso seja o problema em si, mas a questão é de estar tentando ver essa fertilidade onde não é propósito de Deus. Então, assim, dentro desse aspecto, para mim, identificar a terra fértil é saber o lugar onde vai ter propósito de Deus se cumprindo na minha vida, na minha vida, na vida da minha família. Então, assim, para mim, onde é que o deserto vai florescer? Para mim. Hoje eu falo isso com convicção, onde eu estiver cumprindo o propósito do Senhor. Então eu permaneço na ideia de ser conduzido pelo Espírito Santo. Entende? Onde vai ser? Só Deus sabe. Você sabe como é que é nele também, né? Mas eu vejo nisso. A terra fértil é onde o propósito de Deus vai continuar se cumprindo na minha vida. Eu olho para a sua vida e aquilo que você está passando, o medo da mudança, o medo de ir para um lugar que você não conhece, de conhecer pessoas que você não está acostumado, o medo de chegar num lugar que você não sabe se vai ter trabalho, se você vai ficar à toa, de que você vai viver, porque já falaram, não, você precisa trabalhar, você precisa ter o seu emprego, precisa ter o seu dinheiro. As pessoas que falavam isso para você são pessoas que elas não reconheciam a sua dependência em Deus. Porque Deus é o provedor. Se Ele é o provedor e você obedece, você pode ir para qualquer lugar. Que lá vai, se não tiver um trabalho, o Senhor vai enviar pessoas para te abençoar. Então, eu já vivi isso. Por quê? Porque era um tempo da minha vida que eu não me relacionava com Deus, que eu não consultava Deus para nenhuma das minhas escolhas. Eu ia pensando naquilo, eu aceitava o emprego, o que eu vou ganhar com isso? Ah, alguém falou que é uma coisa muito boa, vamos fazer aquilo, vamos mandar currículo para aquilo, vamos prestar esse concurso. E eu fui fazendo igual barata tonta. Fui entrando onde tinha buraquinho para me encaixar. E depois Deus falou isso comigo. Não, eu não quero que você faça nada disso. Nada. Eu não quero que você continue nesse trabalho que você está. Eu não quero que você mande currículo para nada. Porque o que eu quero para você não tem nada a ver com o currículo.
Então, aí a pessoa fala assim, nossa, mas Deus falou para você não mandar currículo? Não, ele falou assim, não é esse caminho que eu tenho para você. Johnny, eu queria passar no concurso, porque eu queria ter uma vida financeira estável, boa, eu queria ficar acomodada, sabe? Mas algo em mim já dizia assim, dependendo do trabalho, se eu tivesse 5 meses trabalhando, se eu não tivesse bem naquele trabalho, eu já saio. Então Deus falou comigo assim, não é aí que eu te quero. E Deus foi me conduzindo, me falando o que eu tinha que fazer. No final das contas, sabe o que eu entendi, Johnny? Que eu perdi muito tempo imprimindo currículo, digitando currículo, entrando em site, entrando em concurso, comprando envelope, tirando xerox de currículo, digitando formulário, preenchendo formulário na internet, indo atrás de processo seletivo, indo atrás de entrevista de emprego que Deus nunca me disse para ir. Por que eu perdi tempo? Porque não era direcionado por Deus. Então, tudo que não é direcionado por Deus, eu perdi tempo fazendo. E aquilo me deixou mal. Por quê? Porque eu aprendi assim, eu aprendi que era assim. E Deus, a partir do momento que eu fui conversando com Deus, eu estou muito chateada porque eu não consigo trabalhar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Deus falou assim, eu não mandei você fazer isso. Por que você está fazendo isso? Não tem nada disso, eu falei para você fazer. Quem mandou você desejar aquele cargo? Eu não falei que é para você trabalhar naquilo. Eu não mandei você ir naquela entrevista. Então, eu fui conversando com Deus, Deus foi falando cada coisa. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Então, e você fala isso com pessoas de Deus, as pessoas ficam escandalizadas. Fica. Porque algumas pessoas acham que você tem que aceitar qualquer trabalho na sua vida, porque você precisa trabalhar. E a partir do momento que eu coloquei o reino de Deus na minha vida, busquei o reino de Deus em primeiro lugar, comecei a fazer o que Deus me disse para fazer, eu vi, Johnny, as coisas sendo acrescentadas na minha vida. É claro que eu estou no treinamento do pouco. Eu estou me treinando a ser fiel no pouco. E o pouco é pouco isso, pouco aquilo outro, é pouco. Mas eu tenho que me treinar a agradecer por esse pouco, por quê? Porque Deus já me disse que lá no meu futuro as coisas vão mudar. Amém. Só isso que eu posso te dizer nesse momento. Mas se você estiver mais próximo da gente, né, eu creio que você vai estar, né, para você pegar o seu livro, que você não pegou o seu livro ainda. Eu tenho que pegar meu livro. Nós vamos conversar mais sobre essas coisas. Que você já deve ter conversado com o Rodrigo, já deve saber. Então, às vezes, por eu não consultar Deus, eu fiz muitas escolhas erradas baseadas no que pessoas estavam me dizendo para fazer. E a gente tem que entender, se eu sou filho de Deus, eu preciso obedecer ao que meu pai me diz para fazer. O mundo vai dizer uma coisa, às vezes o teu pai paterno, a sua mãe materna vai dizer uma outra coisa, por quê? Porque às vezes eles não estão na mesma visão que você está vivendo com Deus. Sim, Porque aqui em Alegre... um versículo diz que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então, aqui em a maneira Alegre... que Deus trabalha com você é diferente com que Deus trabalha comigo. Verdade, aqui em Alegre eu fui conduzido também por algo nesse sentido, porque como eu tenho minha formação, né, de advocacia, né, a tendência, né, é eu fazer qualquer coisa na área da advocacia. Eu dei minhas tacadas, as coisas não funcionaram como eu desejava, né, por N questões, algumas da minha responsabilidade, outras circunstâncias. Mas aconteceu que aqui em Alegre chegou um tempo que eu estava assim, realmente perdido, né? Como vai ser, né? E a questão da provisão, né? Ou Deus manda pessoas, né? Ou manda, como mandou pessoas aqui também, são histórias assim, maravilhosas que eu tenho para contar acerca disso.
mas chegou um momento que eu fui surpreendido, né, com uma proposta. Eu não estava procurando. Porque a gente fica naquela, ó, o Senhor vai fazer alguma coisa, o Senhor vai fazer alguma coisa. E eu fui surpreendido com uma proposta do irmão Paulinho aqui da igreja, e ele me convidou, me chamou para trabalhar com ele, né? E ele é pedreiro. Ele me chamou para trabalhar como servente dele lá. E naquele momento, assim, ao invés de eu ficar talvez ofendido, incomodado, eu falei, não, vamos lá, né? Porque eu sou acostumado com o trabalho, sempre fui, né? A vida inteira com meus pais lá, comércio, aquela coisa toda. Então eu fui para lá. Então, mas só que isso causou escândalo para algumas pessoas, sim, né? Como você se rebaixou tanto e como é que você chegou no fundo do poço? Só que é uma das coisas que eu aprendi também, que o meu papel é trabalhar. E esse trabalho que apareceu foi também direção do Senhor. Como eu vou dizer que não? Porque eu não procurei. Entende? E assim também foi com o trabalho que se sucedeu, sem que eu procurasse. Deus entendeu na minha vida que aquele tempo já estava, né, para se findar. E aí eu trabalho hoje com uma outra ocupação, também totalmente diferente. Sabe? Mas foi algo assim que eu não procurei, eu não pesquisei, eu não perguntei, as coisas foram simplesmente acontecendo e nisso Deus tem me abençoado. É algo que exige, né, do meu corpo, exige, né, né, dessa parte mais manual e tudo mais, sim. Mas como tantas coisas na vida que eu tenho aprendido, eu também aprendi que eu não sou melhor do que ninguém, né? Então, nesse tempo que eu estou vivendo, que está sendo necessário que eu trabalhe por essas áreas, amém. E glória a Deus por isso, tem sido bênção, tenho aprendido outras coisas, que é sempre bom a gente estar sempre aprendendo mais, coisas diferentes. Tenho conhecido pessoas maravilhosas, que assim, tem sido assim, bênção de Deus na minha vida, que tem me abraçado, que tem estado comigo, sabe, em momentos de dificuldade. Então, a questão do trabalho também houve essa quebra, né, dessa tendência, dessa inclinação a respeito da minha formação, né, técnica, acerca daquilo que o Senhor preparou para mim aqui. E aí, quando você usa essa palavra treinamento, fica muito mais claro, faz muito mais sentido. Porque como que Deus vai se habilitar a me usar em alguma questão se eu não tiver experiência, sabe, de vida, se eu não tiver o sacrifício que me autoriza a dizer qualquer coisa em nome dele? Isso é algo muito comum na vida, a vida, né, daqueles que servem ao Senhor, né, porque passaram por momentos de adversidade, né, que não é necessariamente um problema, né, são situações diferentes, diversas daquilo que a gente espera, mas que estão preparando, tá me preparando, me forjando. Eu trabalho hoje fazendo facas artesanais, que tem a ver com aço, tem a ver com ferro, né, sendo moldado, sendo forjado, e hoje eu me vejo tranquilamente vivendo esse processo, vivendo esse treinamento. Às vezes isso até me assusta, eu falo, Deus, o que vem por aí? Né? Para a gente estar, né, sendo trabalhado nessas áreas, né? Mas a gente aceita de bom grado, porque Deus tem me abençoado aqui. Quero dizer que cada lugar que você passa, cada trabalho que você faz, Deus te mostra algo que você precisa aprender com aquilo. Você estava no trabalho braçal, você precisava de quê? De força. Você precisava de um treinamento que exigia sua força. Agora, o trabalho que você está, não existe tanta força física, mas existe uma outra força, existe atenção, uma concentração naquilo que você está fazendo. Então, cada coisa que você passar um trabalho, Deus vai te mostrar coisas assim que você fala assim, nossa, se Deus não me falasse, eu nem ia perceber. Né? É verdade. E, Johnny, em que tempo você está vivendo? Tempo. Tempo.
Eliane, eu creio que é um tempo de expectativa, né? Porque tudo isso tem, como a gente fala de propósito, né? Algo está por vir, né? Como eu falei, a minha expectativa principal, a maior de todas, né? Minha família está crescendo, meu nosso bebê tá vindo aí, em março, se Deus quiser. Quando Você não você sabia? falou que. Peraí, que eu não entendi. Quando você falou que a família estava crescendo, eu nem me dei conta do que é. Você vai ser papai? Sim, estamos esperando o nosso bebê. E É você já sabe isso. o que é? Não, ainda a gente não sabe. Deve saber. É recente, tem pouco tempo. Então, assim, ainda tem que esperar acho, alguns 2 meses ainda para saber qual que vai ser o sexo, né? Mas a previsão é Gente, que chegue em março. Então, a minha expectativa principal hoje é essa, né? E eu tenho vivido esse tempo, né, de ver o que Deus está preparando, né, para minha casa, para minha vida, para minha família. E eu tenho a convicção que tem uma música, né, que fala que eu vou descansar porque eu já entreguei o meu amanhã nas mãos de Deus. Então, assim, estou expectativa, mas estou, né, tranquilo acerca de que Deus vai fazer muita coisa ainda. E eu orei, falei, Deus, pode me surpreender. nossa, eu estou muito feliz por você. Sabe o que acontece, Johnny? Eu Hum, percebo o seguinte, que passa tempo e sai um outro tempo e a gente vai mudando o nosso pensamento. Quando eu me casei, eu tinha um pensamento. Depois que eu me casei, eu tive um outro pensamento. Quando eu fiquei grávida, eu mudei meus pensamentos. Agora que eu sou mãe, eu tenho outros pensamentos. Porque eu pensava numa coisa, igual, eu vou te dar um exemplo. Eu falava assim, nossa, olha lá o filho daquela mulher lá. Nossa, fica no celular, menina. Menina pequenininho no celular. O meu filho tá no celular. E aí eu tenho que me treinar. Eu tenho que me treinar a tirar o celular do meu filho para me poder ficar com meu filho mais tempo. Porque se eu brincar com meu filho, eu não preciso colocar ele no celular. Então, às vezes você observa, tem uma opinião sobre uma determinada coisa que você está vendo, uma situação, mas aí, quando você vive, e você vive igual, você fala assim, nossa, mas é isso que eu vi de outra pessoa. E você fica assim, não, eu não posso. E você começa a fazer um treinamento para você não fazer igual aquilo que você estava falando que o outro fez. Então, a cabeça da gente, ela muda. Quando você é solteiro, você sai com seus amigos, mas depois que você é casado, você vai deixar alguns amigos para trás. Você não vai querer mais aqueles amigos. Você vai querer acontece. outros amigos que têm a mentalidade de casado, né? E assim, quando você tiver o seu filho, passeando com o seu filho, você vai querer amigos também que tenham filhos. Para enquanto você ficar conversando com seus amigos, seu filho ficar brincando com outros amiguinhos. Uhum. Você vai mudando. As coisas vão mudando. Eu acho que é Deus que muda a nossa mentalidade, sabe? Deus vai renovando nossa mentalidade para a gente não se conformar com o padrão do mundo, Amém. nem com as escolhas, porque às vezes a gente fala assim: ah, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, ah, eu também vou. Não, você também não vai ser assim, não. Deus não quer que você se conforme. Deus quer que você seja renovado. Sua mente seja renovada para você viver coisas grandes no Senhor. Amém. Johnny, como Deus te poda. Você é uma árvore que dá frutos. E quanto mais o Senhor te poda, mais você floresce e mais você dá frutos no seu devido tempo. Então, eu acho que a nossa conversa é o resumo também, né, dessa poda, né, do meu caráter, né? O meu caráter, né, está sendo extremamente moldado acerca das coisas que eu tenho vivido, extremamente mesmo, né? Assim, algo que talvez eu não vou conseguir expressar em palavras, mas eu sei o quanto
o meu caráter tem sido mudado, moldado. Talvez parece até um pouco de soberba dizer a coisa dessa forma, mas eu tenho que ficar feliz de saber que Deus está trabalhando em mim, está trabalhando no meu coração, está trabalhando na minha mente. Eu tenho que poder testemunhar isso com serenidade, entende? Então, quando eu falei a questão da murmuração que eu deixei para trás, a questão do orgulho que eu estou aprendendo a dominar, sabe? A, a realmente ressignificar a questão do meu ministério, do meu trabalho para o Senhor, né? Então, assim, são coisas que vão me colocando mais parecido, talvez, do que eu era ontem, com aquilo que Deus deseja para mim, né? Tá certo que ainda tem muitas questões que eu preciso resolver, né? Por exemplo, embora eu tenha tido a minha formação e tenho caminhado alguns passos nesse sentido, eu penso que Deus tem me incomodado muito acerca assim, de um preparo intelectual maior, né? Isso tem sido algo que tem me incomodado muito, né? De usar melhor o meu tempo. Alegre tem sido porque quando a gente está nesse tempo quando eu vivi esse tempo de estar perdido, de estar meio sem saber o que fazer, a gente procura alternativas, fugas, né? Então a gente passa muito tempo se distraindo. Com o que eu estou falando? Estou falando de seriado, de filme, cultura inútil, coisas que não trazem edificação e fazem o relógio trabalhar mais do que devia, em coisas que não são boas para nós. Então, assim, eu estou vendo de uma forma diferente e agora passando, né, a usar melhor o meu tempo, que agora é pouco, né? E para poder assim me preparar melhor, né, para o que está por vir, né, em todos os aspectos. O único que eu, talvez eu ainda não tenha colocado a mão de verdade mesmo foi a questão física, né? Estou meio bochechudo aí, mas mas há também algo que está no projeto. Tem alguma profecia que Deus disse ao seu respeito que você fez a profecia se cumprir? Eu Olha, a pergunto para você, profecia. eu pergunto para você porque nós somos responsáveis por fazer aquilo que Deus diz na nossa vida se cumprir. Ele fala o que vai acontecer e a gente tem que fazer se cumprir, igual Jesus falou assim, e hoje se cumpre o que fora dito pelo profeta Isaías. Né? Sim. Jesus, ele foi para um lugar, ele foi para um outro lugar, ele disse isso e disse aquilo, porque teve uma profecia um tempo atrás falando que ia acontecer aquilo. Então, ele fez a profecia se cumprir. Então, isso aí ainda não fiz se cumprir, né? Mas estou caminhando nesse sentido. Como eu falei para você, lá para cerca de 2015, mais ou menos, foi quando eu acordei para a questão do meu chamado, né? Eu tenho um chamado pastoral, né? Às vezes a gente fica meio sem graça de dizer essas coisas, né? Meio incomodado, meio, né? Mas não, realmente eu tenho esse chamado, isso foi confirmado para mim, né? Através da boca de algumas pessoas, não foi uma pessoa só, né? E desde então Deus tem falado, apesar de eu ter dado aquelas voltas e tal, e o Alegre aqui, né, tem sido um tempo para realmente resolver essa questão. Nós viemos para cá, para a Bruna terminar a graduação dela, que ela faz farmácia aqui na UFES, e algo certo no meu coração, que quando ela terminar a graduação eu vou providenciar, né, a minha formação na área teológica, né, para poder exercer o meu ministério. Então isso é algo que está certo no meu coração e quando eu falo que está certo é uma questão que eu falo com muito temor, né? Porque eu acho que já demorei até demais, né, para assentar isso no meu coração. Então assim, tudo que eu faço hoje aqui é visando esse tempo. Sabe, cada vez que eu vou ao púlpito para pregar, cada vez que eu estou com juvenis e ministrando para eles, cada vez que eu estou
até questão de ministerial na música, por exemplo. Sempre fui guitarrista, sempre fiquei quietinho na minha. O Alegre está me obrigando, né, em algumas questões assim de ir um pouco mais além, ministrar louvor, por exemplo, né? Eu falei, Deus, eu acho que o Senhor está me preparando também para poder ter uma autonomia nesse sentido, né, lá na frente. Então, assim, isso também tem acontecido aqui junto com a Bruna. E então, assim, o curso de evangelista, obviamente, né, foi talvez o passo mais assim, mais certa, né? Então, assim, a gente, eu acho que é isso, né? O ministério pastoral, essa profecia ainda não se cumpriu, mas já está se cumprindo. Estamos caminhando nesse caminho aí. Poxa, estou tão feliz. Eu queria que você falasse suas considerações finais, o que você achou da live, se a expectativa em relação à live foi suprida, se você teve alguma expectativa, se você gostou, se você não gostou. Gostei muito, Eliane. Para mim foi uma honra, né, ter sido convidado. Ainda mais que eu tenho acompanhado quem tem sido, né? Viu o pastor Gilberto, Serginho. Falei, pô, tá internacional a parada aqui. Então, só gente grande. Me senti muito honrado, né, de estar participando aqui com a sua live, falando sobre algo que às vezes fica muito dúbio, né? Muito estranho da gente conseguir falar disso, que é a provisão do Senhor, né? Mas assim, foi um tempo muito gostoso de bater um papo, lembrar as coisas que Deus fez, pensar um pouquinho sobre aquilo que está por vir. Então, para mim foi bênção, foi muito edificante. Espero que tenha sido para você também. Então, eu quero agradecer a você, porque você reconheceu que eu sou uma terra fértil e você semeou o seu tempo na minha vida, Oh, que é isso, através amém. dessa live. Porque se você falar assim, eu não vou semear na terra da Eliane, não, porque eu não acho que Eliane é terra fértil. Então, você reconheceu essa grande oportunidade na sua vida, que é semear numa terra fértil, porque a palavra diz que quando você semeia numa terra, você colhe frutos a 30 por um, a 60 por um e a 100 por um. Está lá em Amém. Mateus. E eu quero muito agradecer a você por essa honra de ter nos honrado esse tempo sobre provisão. Eu sei que o Senhor tem provido diariamente muitas coisas para vocês e muito mais vai prover, né? Amém. E porque vocês estão ouvindo e vocês estão obedecendo aquilo que Deus diz. Então, eu estou muito feliz. E para você que acompanhou essa live, eu quero agradecer você por ter ficado esse tempo conosco, assistindo a nossa live. Essa live vai continuar salva no Facebook, mas estará também no canal Provisão Eliane Correia no YouTube. Então você pode estar assistindo essa e as lives anteriores no meu canal sobre provisão. E boa noite, Johnny, e boa noite para você que nos acompanhou. Boa noite, Eliane. Fica com Deus. Um abraço aí pro Rodrigo, um cheirinho no Jonatas. Tá? Que Deus abençoe muito vocês aí. Amém. Tchau. Tchau.